tenho 6 irmãos, todos eles somos batizados. Todos somos batizados. Então, já são mais de 2011, mais de 20 anos, 25 anos que eu faço parte dessa igreja. Então, para introduzir o nosso tema, eu gostaria de fazer 4 perguntas para a nossa reflexão. Tá? E dentro do possível, nós tentaremos respondê-las ao longo desse estudo. Vou ver se vai passar aqui, tá? Vou ficar aqui desse lado. O irmão pode passar para mim e não está passando. São perguntas que eu já me fiz, tá? Talvez vocês já fizeram essa pergunta em relação a esse tema. Ah, ok. Agora foi. O que é conversão? Eu já me fiz essa pergunta. Imagino que vocês já tenham feito. Será que eu estou convertido? Boa pergunta. Se estou, quando isso aconteceu? Será que dá para saber? E quais são as evidências que provam que eu estou convertido ou não? É isso que ao longo do estudo nós tentaremos responder essas perguntas. E para responder essas perguntas, vamos estudar o relato de um homem que teve um encontro às escondidas com Cristo. De quem vocês acham que eu estou falando? Nicodemos, muito bem, foi citado o nome dele nessa manhã. Vamos a João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Todos encontraram? João, capítulo 3, versículo 1. Aqui na minha versão ARA, Almeida, Revista Atualizada, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Bom, a primeira pergunta que eu faço é, de acordo com esse texto, quem era Nicodemos? Diz aqui que ele era fariseu. Havia 2 seitas principais entre os judeus, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram mais conservadores, os saduceus mais liberais. E Nicodemos era fariseu e diz mais, o texto dá mais um detalhe, era um dos principais dos judeus. Não estamos falando de qualquer homem. Ele fazia parte do concílio da liderança judaica, o Sinédrio. Ele vai te dar alguns detalhes a mais e eu quero compartilhar com vocês sobre ele. Aqui, todos os textos que eu irei apresentar para vocês estão no livro Desejar Todas as Nações, no capítulo 17. E aqui, na página 167, Ellen White diz assim: Nicodemos ocupava a posição de alta confiança na nação, possuía educação superior e era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional, o Sinédrio, como eu havia dito. Juntamente com outros, fora tocado pelos ensinos de Jesus. Embora rico, estamos falando de um homem rico, influente na sociedade judaica, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições recebidas diretamente dos lábios do Salvador o impressionaram muito e desejava conhecer mais sobre essas maravilhosas verdades. Então aqui Ellen White dá alguns detalhes sobre quem era Nicodemos. Sabemos que ele não era qualquer pessoa, era uma pessoa muito importante. Deixa eu ver se volta aqui. Muito bem. Vamos ao versículo 2. João 3, versículo 2. Mas eu lembrei que eu tenho que ler mais um texto aqui. Depois a gente vai para o versículo 2. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos estudara ansiosamente as profecias relativas ao Messias
E quanto mais procurava, tanto mais forte era a sua convicção de que este, ou seja, Jesus, era aquele que havia de vir. Agora presta atenção naquilo que eu coloquei em vermelho aqui. Fora testemunha ocular, viu com seus próprios olhos, da cena da expulsão dos vendedores e compradores por Jesus. Lembra que Jesus purifica o templo 2 vezes, uma no início do seu ministério e uma no fim do seu ministério. Talvez em uma dessas, Nicodemos, talvez na última, Nicodemos tenha visto a forma como Jesus manifestou sua autoridade ao expulsar os vendilhões do templo. Estavam fazendo do templo do Senhor um comércio, uma casa de comércio. Havia muitos líderes corruptos ali, fazendo comércio. Presenciara mais o quê? A maravilhosa manifestação do poder divino. Claro, porque a natureza divina irrompeu através de Jesus quando ele, então, repreendeu aquilo que estava acontecendo lá no templo. Vira o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Vira-lhes a expressão de alegria dos pobres, né? E os enfermos. E escutar as suas palavras de louvor. E não podia duvidar de que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus. Guarde isso. Ele não duvidava que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus. Então, estamos falando de uma pessoa que tinha conhecimento de Cristo. Versículo 2. Este, ou seja, Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, paramos por aqui. Por que vocês acham que Nicodemos teve um encontro, ou decidiu ter um encontro com Jesus à noite? Muito bem, irmã. Por causa da posição que ele ocupava. Olha só o que diz Ellen White. Desejava muito conversar com Jesus, mas tinha receio de procurá-lo abertamente na presença de outras pessoas. Agora sim, olha o que Ellen White diz. Seria humilhante demais para um grande líder judeu declarar-se simpatizante de um mestre ainda não, ou ainda tão pouco conhecido. Se chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, o que aconteceria? Isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do conselho. Decidiu-se conversar em segredo. E sabendo onde Jesus costumava passar a noite, ou que era apto de Jesus estar, ele então decide ter um encontro com Jesus no Monte das Oliveiras. Final do versículo 2. Rabi, quer dizer mestre, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Deixa eu fazer uma pergunta. Há algum problema nas palavras de Nicodemos dirigidas a Cristo? Aparentemente não. Ele até elogia a Cristo, dizendo assim, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não vier da parte de Deus, se Deus não estiver contigo. Mas, por isso que é bom nós estudarmos o Espírito de Profecia. Porque a Ellen White foi revelada coisas, pormenores, que a Bíblia não teria espaço de mencioná-las. Olha só o que Ellen White diz aqui. Esperava, falando dos raros dons de Cristo como mestre, foi isso que ele falou, bem como de seu maravilhoso poder de operar milagres, preparar o terreno para a conversa que pretendia ter. E qual era a conversa que ele pretendia ter com Cristo? Suas palavras visavam exprimir e despertar confiança. Em quem? Em Cristo. Mas, aí aqui está o mas. Na realidade, demonstrava o quê? Incredulidade. A gente lê e acha que Nicodemos até elogia Cristo, e parece, aparentemente, elogiar. Mas, o que Ellen White diz? Suas palavras demonstravam incredulidade. E por quê? Não reconheceu Jesus como Messias, mas apenas como um mestre enviado por Deus. Aqui é que está o problema. Reconheceu Jesus como alguém enviado de Deus, mas não como o Messias prometido aos judeus. Vamos ler o versículo 3. A isto respondeu Jesus. Vamos ver o que Jesus vai dizer a Nicodemos. Em verdade te digo que, se alguém não nascer
de novo, algumas versões diz do alto, não pode ver o reino de Deus. Deixa eu fazer outra pergunta. De acordo com as palavras de Cristo, qual o único meio de ver ou entrar no reino de Deus? Nascer do alto, nascer de novo, passar pelo novo nascimento, pela conversão. Irmãos, ninguém que estará no céu estará lá sem antes ter passado pela conversão. Guarde isso que eu estou dizendo. Todos estarão no céu, todos os que estarão entre os salvos necessitarão passar pela conversão. E enquanto eu estiver pregando, eu quero que vocês façam um trabalho mental e analisem a sua vida. Se vocês já passaram pela conversão, se ainda estão no processo. Então Jesus aqui diz que ele precisava nascer do alto. Jesus afirma que nós precisamos nascer do alto, senão não entraremos no reino de Deus. Está vendo por que isso tem a ver com vida ou morte? Salvação ou perdição? Vamos a um texto do Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Porque nós poderemos nos perguntar, mas como é que é possível nascer de novo? Nascer do Espírito? Aqui em Ezequiel 36, versículo 26 e 27 nos responde. Diz assim: Dar-vos-ei coração novo. Quem é que dá esse coração novo? É o próprio Senhor, que é mencionado em alguns versículos antes. O Senhor Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Esse é o processo da conversão. E nesse processo, quem é que faz isso? É Deus. Agora presta atenção no versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito. E farei. Quem é que faz? Presta atenção nesse verbo fazer. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível guardar a lei de Deus perfeitamente? Sim, se passarmos pelo novo nascimento. Porque aqui diz que é o Espírito, é por meio do Espírito que Deus faz com que guardemos os seus estatutos. Guardais os meus juízos e os observeis. Fareis que andeis os meus estatutos. Quem é que faz? É Deus que faz. Por meio do Espírito Santo habitando em nós. Sem isso, irmãos, é impossível guardarmos a lei de Deus perfeitamente. Precisamos do novo nascimento. Voltamos a João, no capítulo 3. Vamos ao versículo 4. Que diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos. Vamos ver a resposta de Nicodemos à afirmação de Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como é que Nicodemos compreendeu as palavras de Cristo? No sentido simbólico ou literal? Literal. Jesus não estava falando do nascimento literal que temos, mas estava falando do nascimento espiritual. E aqui Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ele foi um pouco irônico. Ellen White diz que ele tinha uma certa compreensão do que envolvia o novo nascimento. E de forma irônica ele diz, né? Como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Ele agiu com ironia. E olha o que Ellen White diz aqui. Em virtude de seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se, ou seja, Nicodemos,
considerava seguro de um lugar no reino de Deus. Achava não precisar de nenhuma mudança. Deixa eu parar por aqui, irmãos. Há pessoas que são adventistas desde o berço e que acham porque nasceram dentro da igreja, tem um lugar no reino de Deus garantido. E isso não é verdade. Nicodemos achava que por ser ele judeu, fazendo parte do povo de Deus, já tinha um local garantido. E que não precisava de nenhuma mudança. Será que nós não podemos correr esse risco, nós? E eu não falo só pessoas adventistas de berço, mas pessoas que estão anos dentro da igreja, 10, 20, 30, 40 anos dentro da igreja e achar que não precisa ainda de mudança? E na verdade está perdido dentro da igreja? Ter 30, 40, 50 anos sem estar convertido é uma coisa que estar perdido. Caso essa pessoa venha a morrer antes de passar por esse processo. E olha o que ela diz aqui. Daí sua surpresa ante as palavras do Salvador. Ficou irritado pelo fato de que tais palavras foram aplicadas a ele. Agora olha só. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Havia uma luta intensa ocorrendo dentro da mente de Nicodemos. E o seu orgulho estava lutando contra o pesquisador, ou o desejo de pesquisar a verdade, de compreender a verdade mais completamente. Ter o nome escrito nos livros da igreja não nos dá garantia de estarmos salvos. Apenas ter o nome como no hall de membros da igreja não nos dá garantia. O que nos dá a garantia é passar por esse processo que nós estamos aprendendo nessa manhã. Agora, nos versículos 5, 6 e 7, Cristo vai enfatizar a verdade com ainda mais firmeza. Vamos ler, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, Jesus aqui acrescenta esse ponto, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus aqui acrescenta um detalhe, nascer da água. E o que Jesus quis dizer com isso? Passar pelo quê? Pelo batismo. Vamos ler um texto que se encontra no livro de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 16. Nós estamos estudando, né, o Evangelho de Marcos na lição desse trimestre. Tem sido uma bênção, né? Pelo menos para mim tem sido. Marcos 16, 16. Olha o que Jesus diz aqui. Marcos 16, 16. Aqui o contexto é onde Jesus dá ordem aos discípulos para a evangelização. Versículo 15, vamos ler o versículo 15 também. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora olha o que ele diz no versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não quero que vocês me interpretem mal. Na primeira parte diz que quem crer e for batizado será salvo, mas na segunda parte não fala em batizar. Diz que quem não crer será condenado. Mais importante que ser batizado é crer. E com isso eu não estou diminuindo a importância do batismo. Se não fosse importante, Jesus não teria passado por isso e nos dado o exemplo. Todos aqueles que um dia aceitaram a Cristo e que puderem, obviamente, devem passar pelo batismo, como uma forma pública de que aceitaram a Cristo. Agora, vamos ler um outro texto que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Lá, vamos ver como é que Paulo descreve o batismo. Romanos 6, versículo 4.
Romanos 6, versículo 4 diz assim. Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O que é o batismo? É um sepultamento do velho homem. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo diz aqui que aqueles que passaram pelo batismo devem andar em novidade de vida. Ser o quê? Novas criaturas. O problema é que muitos descem as águas e não sepultam o velho homem carnal. Porque na maioria das vezes não são bem instruídos antes de tomarem essa decisão. E, consequentemente, não passam pela conversão. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer quando eu estou falando desse assunto, que é a seguinte: antigamente se batizavam os convertidos, hoje se tenta converter os batizados. Não é isso que está acontecendo em nosso meio? Onde é que estamos errando? O problema é que apressamos a pessoa a tomar a decisão. E essa pessoa às vezes toma baseada não na razão, mas no sentimento, na emoção. E aí, da mesma forma rápida com que entra na igreja, sai da igreja pela porta dos fundos. É o nosso problema hoje, irmãos. O velho homem precisa ser imerso nas águas e ali precisa ficar morto para surgir ou ressurgir para uma novidade de vida, para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu tenho falado sobre a transformação do coração que é necessário passarmos. Mas a pergunta que talvez os irmãos estão fazendo neste momento: o que há de errado com o nosso coração que precisa mudar? O que tem de errado com ele que precisa ser transformado? Vamos ler alguns textos. Jó, capítulo 14. Vamos ao livro de Jó. E de acordo com o Espírito de Profecia, foi escrito por Moisés. Jó, capítulo 14, versículo 4. Jó 14, 4. Diz assim, todos encontraram? Aqui na minha Bíblia diz assim: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? E diante dessa pergunta já vem a resposta a seguir: ninguém. Nosso coração é mau e não conseguimos por nós mesmos mudá-los. Por quê? Porque ninguém da imundícia pode tirar coisa pura. Vamos a Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aqui, o profeta Jeremias está descrevendo o estado do coração humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E no versículo seguinte diz que é só o Senhor que pode conhecer o nosso coração. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, irmãos. Às vezes tem coisas que nós fazemos que nós mesmos não entendemos como é que fizemos isso. Como diz Paulo, né? O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Por quê? Por causa do nosso coração. Porque ele é enganoso, é corrupto. Só Deus pode conhecer. E se só Deus pode conhecer, só Ele pode efetuar essa transformação. Concorda comigo ou não? Ninguém pode fazer a não ser Deus, quando nós nos submetemos a Ele.
Vamos a outro texto, agora no Novo Testamento, Mateus, capítulo 15, versículo 19. Irmãos, aquilo que eu estou pregando, primeiramente eu prego a mim mesmo. Primeiramente se aplica a mim mesmo. Não estou aqui me colocando num ar de superioridade aos irmãos. Quem sabe eu seja mais pecadores que vocês. Mas eu necessito dessa graça, dessa transformação, assim como eu creio que vocês também necessitam. Por isso, Deus colocou o desejo no meu coração de pregar sobre esse assunto. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim: porque do coração, da onde é? Do coração procedem o quê? Maus desígnios. E o que são esses maus desígnios que procedem do coração? Homicídios, ele cita alguns exemplos. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo isso provém do nosso coração, não santificado. Está vendo a necessidade de transformação e de mudança? Vamos ao outro texto, Romanos, capítulo 8, versículos 7 a 8. Romanos, capítulo 8, versículos 7 a 8. Diz assim: por isso, o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se não passarmos pela conversão, o novo nascimento, se permitirmos que a carne nos domine, não podemos agradar a Deus. Porque a inclinação da carne é inimiga de Deus. Nos coloca em inimizade contra Deus. Quero ver um slide aqui com os irmãos, aquilo que Ellen White fala. Aqui, olha o que Ellen White diz. A fonte do coração deve ser purificada para que suas águas possam se tornar puras. Lembra o texto de Jó que lemos? Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Não importa quanto esforço você faça, sem Cristo, sem o Espírito Santo, é impossível guardar a lei de Deus. Não há segurança para uma pessoa que tem a religião meramente formal. Foi falado aqui na lição da Escola Sabatina sobre o formalismo. Uma religião meramente formal. Uma aparência de piedade. Agora presta atenção no que ela diz a seguir. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas o quê? Uma transformação da natureza. Isso deveria estar estampado em tudo que é lugar. Não é um melhoramento. Não é feito apenas um ajuste na sua vida. Não é uma modificação, mas é o quê? Uma transformação da natureza. Ou seja, essa natureza carnal precisa dar lugar a uma natureza espiritual. É isso que ela está querendo dizer aqui. Senão, impossível. E olha aqui que está em vermelho aqui. Tem lugar a morte do eu. Como é que é esse processo? Tem a morte do eu e do pecado. E surge uma vida totalmente nova. E essa mudança, quem é que faz? E essa mudança só pode efetuar-se, sublinho, efetuar-se, mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Só Ele que pode mudar, só Ele é que pode transformar. Vamos ler o versículo 8 do capítulo 3 de João. Voltamos ao Evangelho de João. João capítulo 3.
Vamos ler o versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Então aqui Nicodemos, ele continuava perplexo com aquilo que Jesus tinha dito. E Jesus então usou o vento para ilustrar o que queria dizer. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Agora, deixa eu apresentar aquilo que Ellen White fala sobre, da sequência, né, nesse assunto. Olha o que ela diz. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. É, todavia, invisível. Você consegue ver o vento? Não, mas consegue sentir os seus efeitos. E homem algum sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá quanto à operação do Espírito Santo na alma. Como os movimentos do vento não pode ser explicado. Talvez, e aí, irmãos, quando eu li isso, saiu um peso dos meus ombros. Porque eu ficava me questionando, quando é que, Senhor, será que eu passei pela conversão? Será que eu estou no processo? Porque assim, eu não via nada em minha vida que desse uma evidência plausível. Por exemplo, como o apóstolo Paulo, que quando teve encontro com Cristo, caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. Ou como Pedro, diante de uma crise, diante de ter negado Jesus, ter abandonado Jesus, vai até o Getsemane após isso, e ali então há o processo de conversão. Nada disso eu passei, talvez você, nada disso passou. Não houve alguma crise assim que levou você a ter a certeza que você passou por esse processo. Talvez alguém tenha passado por algum tipo de crise. Talvez uma doença, né? Talvez algo terrível que tenha acontecido com a sua vida que levou você a se entregar completamente a Jesus e ter passado a ser um novo homem. Mas eu olhava para mim e não via isso. Até que eu li isso e me confortou o coração e me tirou um peso dos ombros. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo, e eu não sabia dizer isso, ou o lugar exato de sua conversão. Isso não quer dizer que eu estou convertido. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo, o lugar exato de sua conversão, nem delinear todas as circunstâncias no processo da mesma conversão. Isso, porém, não prova não estar ela convertida. Ao eu não saber os detalhes todos desse processo, não me diz, ou não é um indício, ou não prova, não estar eu convertido, ou não estar você convertido. Agora ela vai explicar com um pouco mais de profundidade o assunto. Eu acredito que eu estou no processo, tá? Quero lá, pela graça de Deus, chegar. E espero que os irmãos também estejam no processo. Porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor, que começou a boa obra em vós, há de concluir. Vocês creem nisso antes da volta dele? Olha o que ela diz aqui. Mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração. Isso é verdade, não é verdade? Quando lemos a lição da escola sabatina, quando assistimos a um culto, uma pregação, olha o que ela diz. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a mente a Cristo. Isso pode ocorrer quando se medita nele Cristo, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo pode estar trabalhando no coração de vocês e pode estar auxiliando vocês nesse processo, conduzindo vocês nesse processo. De repente, ao chegar o Espírito Santo com mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. E isso é chamado por muitos, de forma errônea, né? Isso é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado.
Compreende como é que Deus trabalha? Deus vai trabalhando aos poucos, conforme você vai se submetendo a Ele, conforme você vai cedendo a Ele, conforme você vai botando em prática aquilo que você já sabe ser a verdade, você vai avançando nesse processo de conversão. Agora, se você permanecer estagnado, esse processo nunca vai ocorrer em sua vida. O cristão deve estar em contínua caminhada rumo à perfeição de Cristo. Não deve estar estagnado. Deve estar caminhando, procurando mudar aquilo que precisa ser mudado. Agora, olha o que ela diz mais. Se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. Assim, a obra do Espírito sobre a alma revelar-se-á em cada ato daquele que lhe experimentou o poder salvador. O que diz aqui? Que a obra do Espírito sobre a alma revelar-se-á em cada ato daquele que lhe experimentou o poder salvador. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. E é disso que precisamos. E olha como é que... E o que ocorre nessa transformação? Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciado às más ações. Renunciadas às más ações. O amor, a humildade, a paz toma o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. E o semblante reflete a luz do céu. Que lindo isso, irmãos. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, a alma se entrega a Deus. E é só quando se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. Compreenderam, irmãos, como é que é o processo? Mais claro que isso, impossível. E nós, anos e anos na igreja, e muitos de nós não compreendem como é que isso se dá. Está vendo a importância desse assunto? Cria um novo ser à imagem de Deus. É quem? Aquele poder que olho algum pode discernir. Esquece, se você está querendo procurar se salvar pelas suas próprias forças, esquece, abandona isso. Sem Deus é impossível, sem o Espírito dele é impossível entrarmos um dia no reino dos céus. Precisamos dele. E deixa eu perguntar para vocês, será que Nicodemos compreendeu essas palavras? Vamos ler o versículo 9 e 10 do capítulo 3 do livro de João. Diz assim: Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Isso mostra que ele não compreendeu completamente o que Jesus quis dizer. Como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Vamos ver o versículo 10 também. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Jesus aqui reprova ele. Ele era mestre em Israel e não entendia isso. Será que pode haver líderes no nosso meio, pastores no nosso meio, que não compreendem esse assunto? É verdade que ele não compreendeu completamente essas palavras. E deixa eu dizer uma coisa. Isso explica muita coisa que ocorre em nosso meio. Porque uma pessoa não convertida, ela pode fazer pecar os outros irmãos. Ela pode trazer apostasia em nosso meio. É o joio que faz isso. Não é o trigo. É o joio que faz isso. É verdade que ela está no processo. Pode estar no processo, dependendo da sua entrega a Deus. Mas é verdade também que o inimigo pode usar essa pessoa, como usou Pedro. Em um momento, Pedro dizia: Tu és o Filho de Deus. Lembra, diante da pergunta de Jesus, estudamos a lição anterior, lições anteriores da lição desse trimestre. Quem dizes vós que eu sou? Pergunta Jesus aos discípulos. E os discípulos dizem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas Jesus pergunta mais diretamente a ele, e vocês, o que dizes que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Filho de Deus. E minutos depois, escutem isso que eu estou dizendo, minutos depois, quando Jesus começou a falar aquilo que ele iria sofrer, Pedro começou a repreender Jesus. Olha, de modo algum você vai acontecer isso contigo. O que Jesus disse?
Arreda-se de mim, Satanás. Agora, depois que eu entendi essa história, eu compreendi por que há pessoas influentes no nosso meio que podem, em algum momento, ser usados pelo Espírito Santo e falar a verdade como ela é, e em alguns momentos defenderem uma verdade que não está na palavra de Deus. Ensinarem algo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque a nossa mente é o campo de batalha. É a nossa mente que pode ser influenciada tanto pelas forças sobrenaturais do bem, como as forças sobrenaturais do mal. E eu quero finalizar com um slide aqui sobre a história de Nicodemos. Nicodemos, ele não compreendeu completamente as palavras de Cristo, mas o que aconteceu com ele após a morte dele? Olha o que diz Ellen White. Depois da ascensão do Senhor, ou seja, morte, ressurreição e ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou isoladamente a dianteira, empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Ele vendeu toda a sua riqueza para a manutenção da igreja que estava passando por provas e necessidades. Né? Tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé que estivera a seu início, naquela conferência noturna com Jesus. Valeu a pena aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos? Deixa eu dizer uma coisa, aquilo que aconteceu com Nicodemos, nós podemos passar por isso também. Podemos ter um encontro com Cristo. E esse encontro não precisa ser às claras. Pode ser lá no seu quarto. Pode ser lá no seu canto. Lá você pode ter encontro com Jesus. Você não precisa pedir autorização para ter um encontro com Cristo. Você pode ter todos os dias esse encontro com Cristo. E eu quero também, já indo para o fim, por causa do nosso tempo, eu queria perguntar isso para vocês. Será que os discípulos estavam convertidos ao fim do ministério terrestre de Cristo? Passaram 3 anos e meio com o maior mestre que esse mundo já viu. Maior mestre que esse mundo já viu. E será que eles estavam convertidos ao fim de 3 anos e meio? Há evidências bíblicas que provam que eles não estavam? Claro que há. Olha esse texto aqui, bem rapidinho. Lucas 9. Lucas capítulo 9. (46 a 48). Diz assim: levantou-se entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Jesus dá uma lição de humildade aqui aos discípulos. E sabe como o evangelista Mateus registra essas palavras? Lá em Mateus 18:3, eu vou só mencionar por causa do nosso tempo, diz assim: Jesus disse assim aos discípulos: se não vos converterdes como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Está lá em Mateus 18:3. O que Jesus quis dizer com isso? Que eles não estavam convertidos. Que eles precisavam passar por esse processo. E sabe qual é uma evidência de que nós não estamos convertidos? Quando há o espírito de exaltação própria. Quando nós manifestamos esse espírito de exaltação própria. Querer ser o melhor. Querer ser o maior. Porque aqui diz que havia uma discussão entre eles de quem seria o maior. No reino que eles acreditavam que Cristo estabeleceria nessa terra. Então aqui está uma evidência. A pessoa que quer se exaltar tem o desejo de ser maior ou melhor que o seu irmão.
desejo de exaltação própria. Demonstra não estar convertido. E mais adiante, no mesmo capítulo 9 de Lucas, há um relato, e eu vou mencionar rapidamente por causa do nosso tempo, onde Jesus, ele sai está no versículo 51 ao 56, que tem como título, os samaritanos não recebem Jesus. Jesus agora sai com um desejo firmemente de ir a Jerusalém. Está próximo da sua morte. E ele decide passar pela aldeia dos samaritanos. E envia 2 discípulos à frente. Diz aqui que os discípulos eram Tiago e João. Para preparar o caminho, para ver se alguém na cidade os receberiam. Receberia Cristo, né? E o versículo 54 diz assim, aliás, o versículo 53, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ou seja, havia um ódio, havia contendas entre judeus e samaritanos, que vem lá da época da reconstrução do templo. Os samaritanos queriam também ajudar e não foi permitido ajudar. E os judeus consideravam os que não eram do povo de Deus como pessoas não dignas da graça de Cristo. E olha a reação do versículo 54, a reação de Tiago e João. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Pergunta, essa é a atitude de uma pessoa convertida? Desejar o mal para o próximo? Só porque essa pessoa fez algo que não lhe agrada? Ou que lhe deu um não como resposta? E sabe por que eles pediram a Cristo, quer que oremos e desça fogo dos céus para os consumir? E é por isso que eles ficaram conhecidos como filhos do trovão? Porque próximo dali onde eles estava o Monte Carmelo. De acordo com o Espírito de Profecia, menciona isso. E lá, Deus ouviu a oração de um homem e fez descer fogo do céu. E aqui os discípulos raciocinaram assim, bom, se Deus enviou fogo para destruir os profetas de Baal, que eram homens ímpios, que levavam o povo a cometer pecados, a apostasia, por que nós não podemos fazer isso aqui? Raciocinaram de forma errada. E então, olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, voltando, versículo 55, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas ou vidas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Agora, deixa eu avançar um pouquinho aqui, por causa do meu tempo. E Pedro, será que estava? Não precisamos ler, irmãos. Nós estudamos na lição. Pedro não estava convertido. Inclusive, nesse texto de Lucas 22, 31, 32, Jesus diz assim, Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mostra que Pedro não estava convertido, e nem os outros, porque ele precisava fortalecer os outros. E depois que Cristo morreu e ressuscitou, será que eles passaram pela conversão? Qual foi o ponto de virada? Foi a morte de Cristo, né? Foi a grande crise na vida deles. E em Atos, eu não vou ler por causa do meu tempo, mas em Atos, capítulo 1, 12 e 14, diz que eles se reuniram no cenáculo, e lá, juntamente com os outros discípulos, diz que eles permaneceram unânimes em oração. Onde é que estava o espírito de exaltação própria deles? Antes queriam brigar para ter um lugar de proeminência no reino de Cristo. Agora, eles estavam unânimes em um só objetivo: orar, para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E Leonardo chega a dizer que eles, nesse período de tempo, eles tiraram todas as desavenças que eles tinham entre eles. Eles se humilharam perante o outro, pedindo perdão, para que então pudessem receber o Espírito Santo. E foi o que aconteceu, permaneceram unânimes em oração. Já não tinha mais aquele espírito de exaltação. E agora, como viviam os primeiros cristãos convertidos? Isso eu preciso ler, meus irmãos. É conhecido de vós, mas me permite, por gentileza, rapidamente ler esse texto. Porque assim você pode perguntar, mas que evidências eu tenho será em minha vida se estou não convertido? Se você manifestar esse espírito, o espírito que essas pessoas manifestaram aqui, isso vai responder a pergunta de vocês. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Bem rapidinho. Diz assim:
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. Não havia mais discórdia entre eles. E tinham tudo em comum. O que era meu era teu. O que era teu era meu. Vendiam as suas propriedades e bens. Será que havia egoísmo no coração deles? Não havia mais. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza do coração. Irmãos, esse tipo de espírito, nós como igreja, como indivíduos, necessitaremos manifestar. Nós teremos que voltar a manifestar aquilo que os discípulos manifestaram nessa altura e os convertidos que com eles estavam. Vocês querem saber qual é o fruto de uma pessoa convertida? Analise bem esse texto. Analise bem esses textos. Uma pessoa convertida, ela não busca reter para si, mas sim compartilhar. Porque reter, acumular para si, é coisa do inimigo. Isso mostra que no coração dos convertidos não havia egoísmo. E essa é a nossa grande luta, irmãos, é contra o nosso egoísmo. É a maior batalha de todas, diz Ellen White. Nós precisamos crucificar, de acordo com o evangelista Lucas, o nosso eu diariamente. Avançando rapidamente, quando de fato, eu estou concluindo já também, quando de fato estivermos convertidos, Deus nos usará para a conversão de outras pessoas, assim como ocorreu com os discípulos. E aqui estão, deixo esse tema de casa, as características de uma pessoa não convertida. Gálatas 5, 19 a 21. E mais adiante, que fala das obras da carne, e mais adiante, quando fala das obras do Espírito, mostra os frutos de uma pessoa convertida. E a conclusão é o seguinte: a conversão é um processo que todos nós teremos que passar, caso queiramos entrar no reino dos céus. Os frutos revelarão se estamos ou não convertidos. E esse processo não será nada fácil. É doloroso. Requer sacrifício, entrega, humilhação da nossa parte, renúncia do próprio eu, nossos próprios gostos, nossos próprios desejos acariciados. Será uma grande luta para subjugarmos a nossa natureza carnal pela espiritual. Se nos entregarmos totalmente a Cristo, Ele nos promete criar em nós um novo coração, como lemos lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Que possamos fazer das palavras de Davi a nossa oração a Deus. E eu vou citar essas palavras. Cria, ó Deus, em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse seja a nossa oração, o nosso pedido nessa manhã. E por causa do nosso tempo, não sei, o irmão quer colocar o hino ou eu oro e eu finalizo? Podemos colocar o hino? Estou por vocês, irmãos. Então, o hino final, avancei um pouquinho no tempo, peço desculpas. O hino final é o hino 109, o hinário antigo, Jesus me transformou. Que essa seja a realidade minha e tua